O Espírito Santo, ele me dá um texto bíblico. Esse texto é específico para mim e para aquele assunto específico que eu estou orando. Então, esse texto agora, essa palavra que o Espírito Santo está dando a mim, passa a ser um rema. Eu agora tenho um rema na minha vida em relação àquilo que eu estou orando. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Esse é o quarto vídeo sobre heresias neopentecostais. Se você não tem acompanhado essa série de vídeos, acompanhe, porque ela vai te instruir e te ajudar a identificar e a combater heresias muito comuns nessa era atual. Se você é inscrito, me ajude com aquele like. Se você é novo por aqui, fique comigo até o final desse vídeo. Se gostar do conteúdo, faça a sua inscrição para que você receba conteúdos como esse toda semana. Combinado? Então, bora pro vídeo. Desde os anos 90, os pregadores da confissão positiva ensinam uma hipotética diferença entre dois termos na língua grega para o vocábulo palavra, o termo logos e o termo rema. Segundo eles, rema é uma palavra específica, na verdade é um versículo isolado do contexto, tá? Que os crentes recebem do Espírito Santo e devem se apropriar e usar para exigir ou determinar a prosperidade, a cura ou coisa desse tipo. Eles ainda dizem que rema é uma palavra, e mais uma vez entenda essa palavra aqui como um texto fora do contexto. É uma palavra direcionada especificamente a um crente que está passando por um momento muito difícil, uma situação muito difícil na sua vida. Mas o interessante, eles dizem que essa palavra, esse versículo isolado, poderá ter significados diferentes na vida de pessoas diferentes. Ou seja, se para mim o Salmo 23 tem um significado, para você o Salmo 23 poderá ter outro significado. Então, no entendimento rema, não há uma interpretação correta e absoluta sobre o texto, porque cada um pode dar o significado que quiser e usar esse texto para determinar o que bem entender. E isso é muito perigoso porque contraria claramente 2 Pedro 1, que afirma que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Isso significa que nós não podemos tirar um texto do contexto e interpretá-lo ao nosso bel prazer. E eu acredito que quem ensinou essa heresia pela primeira vez foi Satanás quando esteve com Jesus lá no deserto. Porque ele basicamente disse: olha, Jesus, abra o Salmo 91 no versículo 11 aí e veja que o texto diz que aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito para que te protejam em todos os seus caminhos. Olha, Jesus, a palavra é rema, essa palavra está dita, então pula daqui e decreta e os seus anjos vão vir te pegar assim. O diabo tirou um versículo do seu contexto para tentar induzir Jesus ao erro, e é exatamente isso que os neopentecostais têm feito e motivado com esse ensinamento herético. A maior mentira que o diabo já inventou e que o movimento rema tem ensinado é que a Bíblia possui várias interpretações. Queridos, querendo eles ou não, a Bíblia só possui uma interpretação, que é a interpretação do autor bíblico. Os versículos bíblicos não são palavrinhas mágicas para que a gente possa isolar e proferir. Michael Horton até ironiza dizendo que a palavra rema é o abracadabra dos pregadores da confissão positiva, e eu concordo com isso. Bom, se o termo rema está associado ao poder da boca do homem, a palavra logos, segundo eles, é a palavra de revelação, onde Deus fala aos iniciados ou os agentes, como eles gostam de chamar, em um contexto de sonhos, visões e outros meios de comunicações particulares. Mas para ser honesto, eles dizem que logos também se refere à Bíblia, uma revelação geral, como eles chamam. Mas dificilmente isso acontece na prática, tá? Então, na maioria esmagadora das vezes que alguém lê uma referência na literatura de um pregador da confissão positiva sobre palavra de Deus, agir sobre a palavra de Deus ou palavra da fé, o autor não estará falando sobre a Bíblia, mas sobre o seu próprio decreto ou sobre uma palavra pessoal de Deus para ele. A questão é, será que existe de fato diferença entre esses dois termos? Logos e rema, já que ambos significam palavra? Bom, o apóstolo Pedro, sem querer, nos explicou essa questão quando usou essas duas palavrinhas em um mesmo contexto no capítulo 1 da sua primeira carta. Leia comigo esse texto. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra, logos, de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva,
erva, seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra rema do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra rema que vos foi evangelizada. Quando se analisa o contexto e a maneira na qual Pedro emprega esses dois termos gregos, a gente pode perceber que o apóstolo entendia corretamente que ambos os termos, logos e rema, são sinônimos e se referem à única palavra de Deus, que é a escrita. A diferença que existe entre essas duas palavras é exatamente a diferença que existe entre enorme e imenso, espaçoso e amplo, ou seja, essas palavras são diferentes, mas significam exatamente a mesma coisa. Nenhum teólogo sério e nenhum dicionarista concorda que exista diferença entre esses dois termos gregos. Os líderes neopentecostais se aproveitam da ignorância das pessoas em relação às línguas originais para implementarem as suas doutrinas falsas. Então, queridos, tomem muito cuidado com esses institutos Rema, centro de treinamento Rema, comunidade Rema, palavra Rema, porque geralmente eles estão associados a seitas. Entenda que Deus tem apenas uma palavra e ela precisa ser estudada com atenção, lida com muito cuidado e interpretada da forma correta. Ela não existe para que a gente isole os seus versículos, ela existe para que a gente possa estudá-la profundamente, a fim de que conheçamos mais de Deus e a sua vontade. E o que você achou desse conteúdo? Deixa aqui nos comentários, eu gostaria de saber a sua opinião. Não se esqueça de deixar o seu like e fazer a sua inscrição. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.